Olá, sejam bem-vindas à nossa roda de conversa. Eu sou a Evelyn, tenho 17 anos, atualmente estou no ensino médio, tenho cabelo cacheado, estou vestindo um vestido preto e uso óculos. Eu fiz parte de um projeto de quadrinhos desenvolvido pelo professor Marcos na Escola MF Joaquim Osório Duque Estrada. E hoje eu fui convidada para participar, para mediar essa roda de conversa sobre o mês das mulheres, março, onde nós vemos muitas homenagens às mulheres e precisamos ressaltar a importância dos direitos humanos e principalmente dos direitos das mulheres. E por isso aqui comigo estão a Ana Paula Pereira, que ela é especialista em gênero na educação infantil e também formadora na educação infantil. Temos a Adriana, que é especialista em direitos humanos e diretora da divisão da EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Temos a Mônica Galindo, que é professora e pesquisadora da Unesp e assessora do Núcleo de Gênero e Diversidade. E a Ana Luísa de Castro, que é professora de Matemática e Ciência e também coordena o Núcleo de Gênero e Diversidade. Trabalhando nisso, para nós iniciarmos a nossa conversa, Ana Luísa, você pode explicar para a gente o que é gênero? Sim, olá. Antes, deixa eu fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, cabelos curtos, cacheado, também uso óculos. Estou hoje com uma blusa com uma estampa floral, uma saia preta. Então, vamos conversar um pouquinho, sobre gênero. Em primeiro lugar, gênero é uma construção social, uma categoria que surge aí justamente para contrapor o determinismo biológico, contrapor aquilo de que como pessoas nascessem de acordo com um sexo e que papéis de gênero, funções e ocupações no mundo estivesse relacionada a esse sexo biológico. E que é uma organização bastante primária, mas que hierarquiza as pessoas. Então, a categoria gênero vem justamente para desconstruir isso e para a gente ir além, e ultrapassar essa barreira hierarquizada de sujeitos. Então, gênero é um marcador social, e que muitas vezes ainda é usado para delimitar lugares de meninos, meninas, homens, mulheres na nossa sociedade. E é nessa perspectiva de ultrapassar e quebrar que a gente traz gênero, que seria, então, ultrapassando os estereótipos de gênero, porque quando a gente coloca que existe papel este ou aquele para qualquer pessoa, então a gente está dentro de estereótipos de gênero. Então, é nessa perspectiva que a gente busca ultrapassar. E é importante falar que tanto gênero, que muitas vezes também é confundido com sexo, com sexualidade, e que não tem nada a ver com isso, são, assim como sexualidade humana, são perspectivas inerentes do ser humano. Muito embora seja, quando a gente fala de gênero, é uma construção social, e, obviamente, isso vai variar de cultura para cultura, de local para local, a gente sabe que a nossa identidade, porque agora eu estou falando a nossa identidade de gênero, e todas nós aqui temos a nossa identidade, ela é inerente de cada ser humano. E talvez é muito confundida com a sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade também é inerente de todo ser humano, mas são conceitos diferentes e que deve ser muito bem observado. Porque quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de identidade de gênero, é quem eu sou dentro dessa sociedade, quem eu quero ser, que espaço que eu quero ocupar. Isso é a minha identidade. Quando eu falo de sexualidade, é um outro aspecto que hoje não é a nossa pauta. Mônica, explica para a gente por que nós precisamos falar de gênero na educação. Antes, então, quero me descrever. Eu sou Mônica, eu sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelo curto, tenho 56 anos, estou vestindo um vestido verde de bolas brancas.
Olha, Evelyn, realmente a gente poderia ter muitos pontos para a gente falar da importância da gente falar de gênero sobre educação. Eu vou trazer 3 para a gente começar a conversar. Acho que um muito importante que a gente precisa pensar, que é uma questão que está relacionada com a lei, e inclusive com a nossa lei maior. A Constituição Federal, ela nos dá possibilidades e nos mostra que a gente precisa falar sobre gênero. E aí eu trouxe aqui 4 pontos que acho que a gente pode falar da Constituição muito brevemente. Um deles está nos objetivos, que nos objetivos fundamentais do Brasil está a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensar a respeito de gênero faz parte daquilo que a gente quer pensar como nação, e não é que a gente está inventando, não, a gente está olhando na Constituição do nosso país. Ainda no artigo 5º, ela traz aquela informação que é meio conhecida, né, que a gente, quando quer se lembrar da Constituição, fala muito, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou, obviamente, dizendo também que eu não posso ter uma distinção em relação a homens, mulheres, ou mesmo a quem não se identifica dessa maneira, né? Um outro artigo, tem o artigo 205 da Constituição, que ela afirma que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, veja, se a gente está pensando no pleno desenvolvimento da pessoa, lembrando, né, o que a Ana já explicou para a gente sobre o gênero, é claro que as questões de gênero e pensar na educação para as relações de gênero faz parte do nosso pleno desenvolvimento. Então, a educação tem que, sim, se debruçar sobre isso. E um outro artigo, o artigo 206, que diz que o ensino será ministrado, dentre outros, com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, veja, a nossa Constituição, ela vai falar coisas muito importantes que estão dizendo, olha, falar sobre gênero é importante porque a gente está falando sobre as pessoas. E um outro ponto é quando a gente pensa na função social da escola. A gente é socializado em todos os lugares, né, como pessoa. Mas a escola, ela tem um papel muito importante. É na escola que, normalmente, é o próximo lugar, né, depois da família, que a gente vai, que a gente conhece outras pessoas, que é ali que a gente vai ver que existem famílias organizadas de jeito diferente, que existem pessoas que pensam diferente da gente, que têm religião diferente da gente, e que também a gente aprende formas de sermos homens e mulheres, ou até de não sermos homens ou mulheres, ou de entendermos o que significa isso. Então, a escola tem um papel muito importante na nossa formação. E pensando especificamente na nossa rede, nós temos o currículo da cidade. O currículo da cidade foi um dos primeiros do mundo a se alinhar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que você já ouviu falar, né, dos ODS, né? E a gente tem pelo menos 5 desses ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se relacionam com essa questão de gênero. Saúde e bem-estar. Né? Não posso falar de saúde e bem-estar sem considerar as diferenças entre homens e mulheres. Educação de qualidade, que é isso que a gente está falando. Não posso falar de uma educação de qualidade sem levar em conta as relações de gênero. Tem um dos ODS que é exatamente sobre gênero, que é o ODS 5, que ele vai falar sobre igualdade de gênero. Então, eu preciso discutir sobre essas coisas. Redução das desigualdades. Esse ODS é mais amplo, mas se a gente pensa nas desigualdades que a gente tem entre homens e mulheres, ele também vai entrar aqui. E, finalmente, a questão de paz, justiça e instituições eficazes. E a gente quer ter uma escola eficaz, não é? E, principalmente, a gente quer pensar em paz e justiça para todo mundo. Então, a gente precisa, sim, falar muito sobre gênero na educação e na escola. Sim, voltando nisso de gênero na educação, na escola a gente descobre, né, que nem todo mundo é como nós. E é lá que a gente conhece a diversidade de tudo, de religião, gênero,
de tudo. E pensando nisso, nessa necessidade de trabalhar gênero desde a primeira infância, Ana Paula, você pode explicar para a gente por que é importante fazer isso na educação infantil? Bom, antes da gente começar, eu queria fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos longos escuros. Estou vestindo uma blusa verde com algumas flores brancas. Bom, a educação infantil, como a gente sabe, é a primeira etapa da educação básica, né? E a educação infantil, ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento da criança em seu aspecto integral. E ela complementa a ação da família e da comunidade. Então, quando a gente fala que ela visa o desenvolvimento pleno da criança em seu aspecto integral, a gente está falando das suas diversas dimensões, né, como o currículo da cidade também traz. Então, a gente está falando aí da questão da dimensão psicológica, da dimensão intelectual, da dimensão emocional, da dimensão física e da dimensão cognitiva. Então, quando a gente fala de todas essas dimensões, a gente não pode perder de vista que gênero ele atravessa tudo isso, né? Um exemplo muito simples para a gente poder pensar como que gênero aparece na vida das crianças, né? Dos bebês e das crianças na educação infantil. Quando a gente descobre que um bebê ou uma criança vai chegar na família, né? Existem várias expectativas em torno dessa criança. A gente pensa no nome, a gente pensa como que vai ser o quarto desse bebê ou dessa criança, as cores que a gente vai usar, a vestimenta, né, os brinquedos, as brincadeiras, as expectativas em relação às habilidades que a gente vai trabalhar com aquele bebê, com aquela criança. Então, tudo isso é pensando a partir da descoberta do sexo desse bebê. Então, o gênero, ele atravessa, sim, a vida desse bebê e dessa criança, e essa criança e esse bebê, quando ele chega na educação infantil, ele vai trazer todas essas marcas de gênero, né, que são marcas que trazem uma construção social do que é ser homem e do que é ser mulher na nossa sociedade. E aí, quando a gente pensa, nossa, como que a gente vai fazer isso na educação infantil? A gente não vai trabalhar gênero com esses bebês, com essas crianças. A gente vai pensar no nosso fazer, nas nossas ações com esses bebês e com essas crianças, pensando que a educação infantil ela tem que proporcionar práticas equânimes e igualitárias para que esses bebês e essas crianças não tenham os direitos de aprendizagem e as oportunidades de aprendizagem limitados por conta do seu sexo. Se a menina vai fazer uma coisa, se a menina vai fazer outra. Não. Então, quando a gente fala que gênero precisa fazer parte das nossas discussões, das nossas formações e dos nossos fazeres na educação infantil, é pensando em como que a gente pode ofertar uma educação integral, equânime e inclusiva para todos os bebês e todas as crianças. Pensando nisso, Mônica, nos estereótipos que ainda marcam essa experiência na educação infantil, como isso aparece nas próximas etapas da educação? Olha, acho que alguns pontos importantes que a gente pode falar tem a ver, por exemplo, com o tratamento diferenciado dos professores, professoras da gestão, a depender do gênero da criança, a depender de são meninos e meninas. E também, não me entenda mal, não é que assim, o professor, às vezes ele olha e fala, porque é menino, eu vou fazer desse jeito, é menina. A gente precisa compreender que se a gente está numa sociedade, né, que ela é machista, uma sociedade que inclusive é racista, essas coisas a gente vai aprendendo quase que, entre aspas, naturalmente. Então, por exemplo, a indisciplina. Eu tenho comportamentos que eu permito para os meninos e não permito para as meninas, né? Você está fazendo uma mesma coisa, um menino está fazendo, você fala, é menino. A menina faz... Você é menina, você não pode fazer desse jeito, né? Então, às vezes, o comportamento é o mesmo. Então, qual é a dúvida, a pergunta que a gente tem que fazer? Esse comportamento é um bom comportamento? É mau? Por que que não é? E se ele não for legal, aí ele não é legal nem para os meninos e nem para as meninas, né? Ou, se ele é um comportamento da idade que eu posso deixar para lá, que é uma coisa que eu posso relevar, então eu posso relevar para os meninos e posso relevar para as meninas também. Né? A gente tem também expectativas muito diferentes em relação a meninos e meninas, e isso implica, inclusive, nas questões de avaliação. E aí, ressalto de novo, não é que o professor vira e
eu vou avaliar a menina diferente do menino. Mas por causa desse nosso caldo, né, dessa compreensão que a gente tem, isso também acontece. Então, vou te dar um exemplo. A menina, por exemplo, vai mal em matemática. Aí vai ter alguém que vai falar, mas é menina, né? Elas não gostam muito de matemática mesmo. Aí o menino, ele vai bem numa área mais de humanas. Fala, nossa, mas você vai bem, então você valoriza. Então você acaba tendo tratamentos muito diferentes e expectativas, inclusive em relação às disciplinas, a depender se são meninos ou meninas. Quer ver uma outra coisa assim que é até engraçada, né? Você pega um caderno, o caderno todo danado, todo feio, a letra toda torta, né? Se é do menino, você vira, é menino, não tem problema. Se é da menina, você vira e fala, isso é letra de menina, né? E aí a gente pode perguntar, como é que é letra de menina? Né? Se a gente quer uma letra bonita, que seja compreensível, tem que ser para todo mundo. Se caderno limpo e organizado é importante para todo mundo. Ou, se não é importante, então não é importante. Então, vida que segue. Então, a gente acaba tendo essas coisas que vão fazendo, dando expectativas diferentes também. E acho que a Adriana trouxe para nós também, que a gente não pode esquecer, que a gente tem expectativas também em tratamentos quando a gente coloca a questão de raça. Então, as meninas negras também vão ter expectativas, condicionamentos, questões que a gente vai estar tratando de modo diferente. Então, a gente precisa, como professor, como os profissionais da educação, estar o tempo inteiro pensando nessas coisas e nos questionando em relação disso. Quando a gente fala do mês de março, não dá para a gente não pensar nas questões da violência contra a mulher, e em especial das mulheres trans. Né? Quer dizer, a violência, quando a gente pensa no feminicídio, infelizmente o nosso país ainda tem índices altíssimos disso. Aí você fala, mas Mônica, estou falando da escola, né, feminicídio, mas onde é que a gente aprende desde a educação infantil, como é que se trata meninas, como é que não se trata, quem pode, quem não pode fazer algumas coisas, como é que a gente vai desenvolvendo e ensinando para os meninos e para as meninas também, papéis às vezes de subalternidade, papéis de violência, jeitos de lidar com as coisas. E para a gente não falar só que a gente falou da questão da violência contra as mulheres, a gente também, ainda nessa perspectiva de gênero, faz uma série de violência contra os meninos. Que menino nunca ouviu "homem não chora"? E aí eu pergunto, se o homem não chora, o que ele faz com a tristeza dele? O que ele faz quando ele estiver com raiva? Né? O que ele faz quando ele estiver com uma emoção muito forte? Então, a gente também, na escola, vai reforçando esses estereótipos que depois acabam, né, na violência de gênero, na violência contra as pessoas trans, na violência contra as mulheres também. Sim, nessa questão de violência, principalmente contra as pessoas trans, as pessoas aprendem isso observando familiares, digamos, parentes próximos. Tipo, a pessoa não pode ser assim. Quem disse que ela não pode ser assim? Você não manda na outra pessoa. Então, observando o que elas observam na sociedade, elas aplicam, como você disse, praticamente naturalmente. É como se fosse uma lei da sociedade. Você vai fazer isso porque a realidade é essa aí. A vida é isso daí, você vai fazer. Então, não é assim. Nós precisamos mudar isso de verdade, começando na educação, que na escola nós temos que educar as crianças, jovens, adolescentes, a entenderem que tem coisas que não podem ser feitas, tem que dar um basta, falar, vamos acordar, é assim que faz. A Mônica tinha falado sobre evasão escolar, né? Na questão de gênero, na diversidade. E, Adriana, o quanto que essa evasão está ligada no EJA, na educação de jovens e adultos, e como que essas relações atravessam nessa etapa de ensino? Certo. Bom, primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa alta, negra, com cabelos crespos. Hoje estou de óculos, eu uso só em alguns momentos. Eu estou com uma blusa laranja, uma calça jeans escura. Bom, vamos lá. Quando fala da evasão na EJA, na educação de jovens e adultos, a gente consegue observar tudo o que a gente conversou aqui. Quando a professora Mônica falou do direito, né, da educação de forma integral, a EJA, diversidade, a EJA é sinônimo de diversidade. Né? Então, quando você fala da evasão, a evasão ocorre sim. E aí, trazendo para essa nossa discussão, quando nós vamos falar das mulheres,
nós identificamos que na história as mulheres, elas passaram por esse período, né, de não escolarização. Então, antigamente, era entendido que a mulher não deveria estudar, ou depois, em um certo momento, poderia estudar, mas não era prioridade, não tinha o mesmo olhar como os meninos da época, né? As mulheres se dá, você vai estudar, né? Então, passou por esse período. Outro momento é que as mulheres também precisavam trabalhar, assim como os homens também, para ajudar na renda familiar. Então, por conta disso, a escola foi deixada em segundo plano. Há também aquelas estudantes que ficaram grávidas, né, precocemente, a gravidez na adolescência, então abandonaram a escola para cuidar dos filhos, da família, trabalhar, depois retomam adultas e voltam para a EJA, né? E também nós temos várias situações em que a questão do machismo ainda é presente. Então, nós temos histórias de mulheres na EJA que vão estudar escondidas dos maridos. Por quê? Os maridos têm ciúmes. Mas como assim você vai estudar? O que você vai aprender lá? Tem homem ou não tem? Então, já teve histórias de maridos que foram na porta da escola e descobriram que a mulher estava lá estudando. Então, assim, são coisas, nossa, em pleno século XXI, acontece? Ainda acontece. Numa porcentagem menor? Menor. Que bom, estamos avançando, mas ainda acontece. Então, essa evasão ocorre por diversos motivos. Então, até mesmo essa mulher que conseguiu, rompeu a barreira, está lá trabalhando, às vezes está na escola, acontece alguma questão do trabalho, ela acaba evadindo, depois ela retoma, tem alguma questão com os filhos, então, ela falta, aí ela volta, ela evade, retorna, mas aquele desejo de ser alfabetizada, de concluir o ensino fundamental, é presente. Mas muitas coisas acontecem nessa trajetória da mulher na EJA. Então, são situações que a gente precisa estar muito atento. Acho que uma outra coisa também é importante falar, que é a questão das mulheres que têm crianças pequenas, né? Há uma questão: com quem eu vou deixar os meus filhos, né? Poxa, a EJA à noite, quem vai ficar com essa minha criança, com meu filho? Há uma preocupação. E aí, pensando também, acho que a EJA tem 5 formas de atendimento, então, pensando também nesse público, nós temos os CIEJAs, que é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. São espaços que atendem somente o público adulto. Então, diferente da EJA regular, da modular, que ocorre à noite, lá na EMF, que durante o dia atende as crianças, os adolescentes, e à noite atende os jovens e adultos e idosos, esse espaço, o CIEJA, atende somente o público adulto. E qual que é o diferencial? As aulas ocorrem também durante o dia. Então, tem turmas de manhã, algumas unidades têm o período da tarde. O quinto período geralmente começa em torno das 18 horas. Então, possibilita que essa mulher consiga frequentar a escola em outros horários. São 2h15 de aulas presenciais. Então, esse encurtamento, essa forma de organização do tempo também é considerada e possibilita que essa mulher possa frequentar a escola. E aí eu te digo ainda mais que, fazendo uma pesquisa, levantando os nossos dados, a gente pode observar que na EJA nós temos 59% de mulheres na EJA. Isso considerando que, desses 59%, 27% se declararam pretas e pardas, mas nós entendemos que essa porcentagem é ainda maior, porque tem um número significativo de mulheres que não se declararam. Né? E aí, trazendo mais um recorte, então, assim, dentro dessas formas de atendimento que eu trouxe, das 5, eu vou falar do MOVA. O MOVA é o movimento de alfabetização iniciado lá por Paulo Freire, que ocorre em espaços não escolarizados. Lá o foco é a alfabetização. Então, nós não temos o Fundamental 2, é a alfabetização. E por que eu trago esse dado? Porque lá a porcentagem de mulheres ainda é maior. É 73% das mulheres estão no MOVA. E aí, desse total, um outro ponto que eu também gostaria de falar é que 89% estão com a idade acima de 39. E o que esses dados revelam? Revelam o quê? Que as mulheres mais velhas estão, as mulheres mais maduras, né, com a idade acima de 39, lá tem um número significativo de idosas, elas estão
no MOVA. Então, são pessoas que realmente não iniciaram a alfabetização, estão em busca das primeiras letras, né? Diferente quando eu falo da EJA como um todo, que nós temos o Fundamental 2, as pessoas que estão dando continuidade nas etapas da EJA, né? Quando nós falamos no MOVA, são pessoas que estão em busca da alfabetização. Então, isso traz esse recorte do tempo, né? O como que esse retrato, né, daqueles anos que as mulheres realmente não tinham esse olhar de não, é importante também que a mulher esteja na escola, o quanto que ela deixou de ser prioridade por conta de que tinha que trabalhar, tinha que cuidar da família, tinha que cuidar do marido, né? Então, isso retrata. Então, são pontos, são números que levam a gente a refletir o quanto que essa questão de gênero precisa ser trabalhada, precisa ser discutida, porque é muito significativa, acho que em toda a rede, e principalmente na EJA, quando nós falamos de diversidade. Certo, muito importante isso de que as mulheres estão crescendo cada vez mais nesses espaços. Lá no início, nós tínhamos falado sobre essas práticas, né, de educação de gênero nas escolas, e nós precisamos ajudar os professores, as professoras a aplicarem isso. Ana Paula, como é que seria alguma das práticas para aplicar isso na própria educação infantil? Então, vamos pensar então na questão das possibilidades e das práticas. Quando a gente fala na educação infantil, dessas possibilidades e dessas práticas, o currículo da cidade da educação infantil, ele traz que a rotina dos bebês e das crianças nessas unidades, eles são organizados a partir de algumas variáveis. Então, a gente tem os tempos, os espaços, as materialidades, as narrativas e as interações. E aí, quando a gente olha para essas variáveis, a gente consegue perceber alguns caminhos que a gente pode seguir, né? Retomando a minha fala lá inicial, a gente não vai ensinar algumas práticas relacionadas a gênero com os bebês e com as crianças. Vamos desenvolver uma proposta, um projeto. Não. A gente vai pensar o nosso fazer enquanto professoras, enquanto professores na educação infantil, e o que a gente pode ofertar de possibilidades para que esses bebês e essas crianças possam ter relações mais equânimes na questão de gênero. Então, vamos pensar aí na questão do espaço, né? Quando a gente olha para o espaço da unidade educacional, o que esse espaço nos comunica em relação a gênero, né? Será que as pinturas que a gente tem nas paredes, elas estão demarcando o lugar de meninos e meninas, trazendo os estereótipos de gênero, por exemplo, né? Meninas de vestido rosa, né, na porta do banheiro, que essa é uma discussão bem grande, a discussão do banheiro, a gente separa, não separa. E os meninos de azul, né, de bermuda e camiseta, será que a gente tem essas representações nas paredes, né? As nossas colegas comentaram da questão de raça e etnia, né? O quanto isso aparece também, né? São marcadores sociais que aparecem na educação. E aí, quando a gente fala disso, tem essa deixa, né? Que representações a gente tem de raça e gênero nos espaços das nossas instituições educacionais, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar em relação à organização do espaço, por exemplo, né, a variável do espaço. Uma outra questão que a gente pode pensar é em relação às materialidades. Quando o currículo fala das materialidades, ele fala dos objetos e as suas potencialidades, né? Então, quando a gente pensa, né, quais objetos estão disponíveis para os bebês e as crianças explorarem? Será que esses objetos eles estão demarcando o que é de menino, o que é de menina? Será que as cores, por exemplo, dos brinquedos de panelinha, de casinha, de cabeleireiro, são cores que são estereotipadas do universo feminino, né? E aí isso automaticamente já remete a brinquedos de menina? Então, são algumas possibilidades que a gente pode pensar. Por exemplo, fantasias, adereços que a gente costuma ter nos espaços educacionais. Será que essas fantasias, esses adereços, eles estão reforçando uma ideia de menina ligado ao universo da princesa, delicada e frágil, e dos meninos, fantasias de super-heróis, do forte, do corajoso? Então, são coisas simples, mas que eles vão trazendo algumas representações, algumas ideias para a gente pensar que estereótipos de gêneros estão circulando ali naquela unidade. E uma última coisa que eu acho importante falar é sobre as interações. E aí, quando eu falo das interações, é da nossa interação com essas crianças, né? E o quanto nós temos pensado naquilo que a gente
desenvolve enquanto práticas e reforça enquanto práticas, né, ligadas a esses estereótipos de gênero, né? Eu acho que quando a Mônica fala para a gente, será que os meninos podem chorar, não podem chorar? Quantas vezes a gente não ouve falas desse tipo? Meninos não choram, né? Então, será que nas nossas falas a gente tem reforçado comportamentos ditos de meninas e ditos de meninos, e essa forma de falar e de reforçar esses comportamentos? Será que a gente está segregando? Será que a gente está limitando as possibilidades do desenvolvimento da personalidade e da corporalidade dessa criança? Por exemplo, menina, desce daí, se comporta como uma princesa. Princesas não sentam desse jeito, né? E a gente tem pesquisas que vão mostrando isso, né? Que os corpos das meninas, eles são muito mais enrijecidos, eles são muito mais domesticados, né? Do que os corpos dos meninos. E isso simplesmente é uma construção de gênero que vai podando essas meninas e esses meninos dentro daquilo que eles podem fazer a partir de uma visão. Menino faz isso e menina faz aquilo, né? Então, eu acho que essas são algumas possibilidades que a gente pode pensar na rotina da educação infantil. Foi como eu disse, a gente não vai ensinar para as crianças relações de gênero, mas isso se trata de nós pensarmos o quanto nas nossas propostas, o quanto nos nossos planejamentos cotidianos e organização dessa rotina desses bebês e dessas crianças, nós estamos considerando as relações de gênero e trazendo esse olhar para promover práticas cada vez mais equânimes e igualitárias, que não hierarquizem, né, as relações entre os meninos e as meninas na educação infantil. E aí eu fico pensando que talvez uma pergunta que a gente pode, né, pensar assim e refletir mesmo é que será que as nossas práticas, os nossos planejamentos, eles revelam uma educação libertadora, ou será que eles estão revelando uma educação que é repressora, que é para domesticar, né, tanto as personalidades quanto os corpos dessas crianças? Né? Então, acho que esse é um pouco do contexto da educação infantil. E aí eu ia pedir para a Mônica falar um pouquinho, então, como se dá isso no fundamental. Olha, Ana e queridas, eu acho tudo que você disse na educação infantil, na verdade, a gente poderia fazer uma transferência, né, tranquila, só considerando a idade, obviamente, né, das crianças e dos jovens, né, mas porque tudo isso que você disse é de uma forma muito ampla e muito importante, né, como é que a gente trata, como é que a gente se coloca, e que fico pensando assim, tem muito a ver, inclusive, com a nossa posição como professores e professoras, como equipe gestora, de como a gente encara essas questões e essas relações de gênero. Talvez essa seja um aspecto muito importante da gente olhar para nós mesmos, né? E aí pensar até na formação, mas numa coisa mais básica da gente, né? De como eu enxergo isso, né? Às vezes eu gosto de perguntar, né? Professor, professora, como é a divisão do trabalho doméstico na sua casa? Né? Como é a divisão do cuidado dos filhos na sua casa? Como você está lidando com o fato de ter ou não ter filhos com você? Porque aí são algumas coisas que a gente começa a pensar na gente mesmo, né? Porque eu gosto quando a Ana diz, né, não é porque eu passo o muro da escola, que aí tudo eu viro outra coisa. Mas essas são reflexões que a gente precisa fazer aqui, como professores também. Acho que, para dar um exemplo mais prático, né, tem duas coisas que eu acho que são bem interessantes. São a gente pensar nos projetos e planejamentos interdisciplinares, né? Cada vez que a gente vai falar de um projeto, de alguma ação, talvez um exercício importante para os professores seja essa ideia de ter esse olhar para o gênero. Um exemplo fácil, estou falando de ciências. Quantas mulheres cientistas a gente vê na escola? Eu estou falando do material didático. Quantas mulheres, mulheres negras, por exemplo, a gente vê num livro de física, num livro de ciências, né? Ou quando elas aparecem no livro de história, como elas aparecem? E até nem é uma questão de falar, professor, professor, tem que jogar o material fora. Não é isso. Porque o material está ali, mas você pode destacar. Você pode virar e falar assim, olha, reparem como não tem. Traga um outro nome, né? Porque aí a gente também vai contribuindo de uma maneira muito eficiente para melhorar essa invisibilidade, né? Então, nós temos, obviamente, uma série de questões ligadas à não participação da mulher, à ausência das mulheres. Mas nós temos um outro problema grave, que ainda aquelas que participam, a gente não conhece.
né? Então, a gente tem uma invisibilidade das mulheres na história, na ciência. Em cada área que a gente vai ver uma ausência de mulheres. Então, são pequenos olhares nos projetos, no material, no tipo de questão que a gente tem, de como é importante a gente pensar, lembrar que a minha sala ela tem meninos, tem meninas, tem crianças que não se identificam dessa forma, tenho meninas e meninos trans, quer dizer, eu tenho uma variedade de pessoas e de possibilidades dentro da minha sala. E, em especial, em relação à nossa rede também, acho que tem a questão do TCA, né, que acaba sendo um espaço em que os alunos e as alunas podem trazer interesses deles, né, perguntas, questões que eles podem fazer. E aí, nesse aspecto, a orientação do professor e o olhar do professor para aquele material, para como a criança quer fazer, como o jovem quer fazer, é muito importante. E é um campo muito aberto, né, que, se de repente, ele não está enxergando o recorte de gênero, mas o professor pode enxergar e pode ajudar ele a pensar nesse espaço que é aberto, que é diferente, que pode ser feito um trabalho muito legal, né? E acho que a gente, pensando em formação, eu acho que a Adriana podia contar, não só formação, mas aí falar também para a gente sobre o EJA, né? Bom, a partir do que vocês falaram, antes de falar um pouquinho dessa questão da formação, o que me chamou a atenção é quando a Mônica falou sobre a questão da etnia e dos projetos, né? Então, a EJA ela já trabalha também como fundamental, como educação infantil, a questão dos projetos. Mas, uma coisa que eu gostaria também de falar, nós temos um CIEJA, que é o CIEJA Lélia Gonzalez. Por que recebeu esse nome? Foi feito um estudo, a partir do projeto político-pedagógico da unidade, que grande parte do público é formado por mulheres, ainda é formado por mulheres, e mulheres negras, né? Então, nada como não homenagear uma mulher negra. Então, a patrona da unidade é a Lélia Gonzalez. E aí, pensando também nos projetos, recentemente, o CIEJA Sapopemba realizou um projeto chamado Transdignidade, né? Esse projeto ele falou um pouquinho da questão dos direitos, trabalhou direitos humanos, e o projeto rolou, ainda está rolando lá na unidade, e uma das materialidades desse projeto foi o banheiro binário. Então, é um banheiro que ele pode ser utilizado tanto por homens quanto mulheres, enfim, né, se a gente pode definir, e a pessoa ela usa o banheiro, não tem aquela marcação de homem e mulher, né? Então, é uma questão importante também a ser considerada. Claro, é só colocar lá no banheiro? Não, colocar na porta do banheiro, não. Então, é um trabalho que foi realizado, foi discutido com os estudantes, com todo o corpo docente. Então, foi um trabalho realizado pela unidade que continua sendo realizado, né? Porque são questões que a gente precisa conversar, dialogar bastante sobre isso. E aí, também, falando nisso, nós temos como referência o CIEJA Cambuci, que tem o projeto Transcidadania, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, que desenvolve um trabalho com as pessoas trans, né? Esse público está em toda a rede, mas eu posso dizer que nessa unidade há um trabalho diferenciado. E aí, quando você falou assim, você falou da formação, a formação é super importante, né? Porque a formação de formadores. Então, quando nós aqui da Secretaria pensamos, não basta só pensar no estudante, tem que pensar também no corpo docente, o professor, o gestor, ele precisa ser formado para que ele também tenha esse olhar, ele reconheça tudo isso que nós falamos aqui agora, né? Então, a formação de formadores é super importante. E lá na EJA, na DIEJA, nós também tentando entender e possibilitar tudo isso, nós temos dentro do nosso planejamento uma pesquisa, né, que nós pretendemos realizar para a gente conseguir identificar o porquê. A primeira pergunta, o porquê da evasão na EJA? Por que essas pessoas estão fora da EJA? Se temos um número de pessoas ainda alto,
de pessoas não alfabetizadas ou que não concluíram o ensino fundamental, aonde estão essas pessoas? Por que elas estão fora? Será que é questão de gênero? É a questão da mulher que não tem com quem deixar o filho? Será que o horário, a oferta maior da EJA é à noite e precisa de ser ofertado mais salas, né, durante o dia, ampliação dos CIEJAs? É a questão do gênero que precisa ser mais trabalhada, a diversidade sexual de gênero? Então, assim, a partir dessa pesquisa, nós pretendemos, sim, a partir desses dados, pensar em políticas públicas e também direcionar ainda mais a formação continuada. A Mônica tinha falado sobre a formação, né? Vocês duas falaram sobre a formação. Eu vou voltar essa pergunta para a Ana Luísa. De que modo que a formação pode contribuir à equidade de gênero? E quais são os desafios para a SME e para a NGD? Então, primeiro, eu gostaria de pegar a carona aqui no que as colegas trouxeram, né? E fazer uma retrospectiva ali, pensando desde a primeiríssima infância, né? Que tem característica muito própria, né? E por que é tão importante a gente falar das nossas professoras e dos nossos professores? Porque, antes de qualquer coisa, assim como nossos estudantes, são pessoas que chegam inteiras dentro da unidade educacional. E, sendo assim, né, coisas que muitas vezes não são faladas, né, que não são mencionadas, o corpo fala. O jeito de pensar, o jeito de levar um susto, o jeito de olhar, muitas vezes está acontecendo, né? Ana falou e depois Mônica também, né? Chamar a atenção de uma menina, né? Falar assim, o que você está fazendo aí? Desce já, você tem que comportar como uma princesa. Talvez isso não é exatamente mencionado, mas talvez o tom que se usa para o menino e a menina, sem mencionar príncipe, princesa, sem usar essas palavras que são marcadores e que eu acho que a mídia traz muito isso, a discussão social que a gente tem aí é grande, pode ser que a gente consiga cortar isso, mas aí eu vou dizer que foi só uma domesticação da minha atitude, não foi uma transformação. Então, eu acho que é necessária uma transformação profunda. Por quê? Porque o corpo fala, o jeito que eu assusto fala, né? E isso fala o tempo todo. Então, todo o espaço das nossas unidades educacionais, desde a primeiríssima infância até a educação de jovens e adultos, e até mesmo, né, quando a gente fala da educação não formal, no caso da MOVA, toda aquela organização está passando um recado, talvez de modo silencioso, né, sem frisar termos que estariam nos estereótipos de gênero, mas passa uma mensagem que acaba sendo aliada, né, do machismo, acaba sendo aliada da misoginia, acaba sendo aliada de tantas coisas, né, do racismo, que a gente precisa superar. Então, eu diria que a formação vem justamente nesse sentido, para a gente aprimorar, né, para que a mudança não seja só discursiva, mas que seja uma mudança de verdade, significativa. E, para que isso aconteça, né, obviamente, a gente, enquanto núcleo de gênero e diversidade, a gente sabe que não é um trabalho fácil, porque talvez a gente ainda está na etapa anterior, né, de não assustar, falar, ou de falar, olha, menina é assim, menino é assim. Talvez isso ainda precisa ser corrigido, mas a gente sabe que tem coisas muito mais profundas e, por isso, o trabalho é tão longo. Pensando um pouquinho, né, no ensino fundamental, no ensino médio, que, né, que a gente tem as disciplinas, né, a gente sabe que as exatas, de modo geral, acabam não trazendo essa discussão, que é tão importante. E, nessa linha que eu acabei de falar, talvez de modo muito ingênuo, talvez silencioso, acaba contribuindo para o estereótipo de gênero. Quando eu abro um livro de matemática, eu vou lá e tem uma questão, eu vejo o quê? Que os espaços, ainda que fictício, que as meninas ocupam no probleminha e os meninos ocupam, são diferentes. Ou quando tem que tem meninas ainda ocupando um lugar melhor, a gente percebe que essas meninas não são diversas. Né? Então, é sobre isso. Pode parecer que não, mas é isso. São todas as disciplinas, né? Todos os níveis de ensino, de forma multi, trans e interdisciplinar. A gente, é importantíssimo. Né? Eu acho que a gente teve uma fase, né? Eu sou da área de matemática, a gente teve uma fase na matemática que a gente falava, né, da vaca dar 100 litros, né, 200 litros de leite, né, para a gente falar de uma matemática significativa, a gente
precisa superar isso. A gente tem aí nosso Biratã D'Ambrosio, que contribuiu tanto, mas ele morreu dizendo que a missão da educação, né, e da educação matemática é o quê? Educar para a paz. E educar para a paz é isso, não dá para a gente deixar a questão de gênero de fora. Então, a gente precisa prestar atenção como eu parabenizo a menina, como eu parabenizo o menino, como eu faço caras e bocas, né? A postura. E, diante disso, né, então, voltando para a formação de professores, a gente sabe que é complexo. E já puxando uma coisa que ficou bastante visível, a gente olhando para a rede, é o quê? A vontade, né, o protagonismo das nossas e dos nossos estudantes em relação aos TCAs, em relação aos projetos, trazer isso que é uma demanda da nossa sociedade. Né, combater o racismo, falar de equidade de gênero, combater a violência contra a mulher, combater a misoginia, né, trazer a mulher em vários aspectos, no futebol, por exemplo. Né? Tudo isso as nossas estudantes, os nossos estudantes percebem, mas muitas vezes o que a gente percebe também é o quê? Que a informação ela está aí, mas tem equívocos também. Né? A gente precisa ir além. E aí o que a gente tem acreditado muito é o quê? Que as professoras e os professores, né, precisam assumir um pouquinho mais ainda essa responsabilidade de mediação. Né? Primeiro, essa mediação, ter noção de quando a gente está falando, né, das relações de gênero, as relações étnico-raciais, quando a gente está falando de identidade de gênero, das diversas expressões, né, de gênero, quando a gente está falando de sexualidade, quando a gente está falando de diversidade sexual, é importante que as nossas professoras e nossos professores estejam antenados nisso, justamente porque um trabalho, né, que a minha estudante, meu estudante faz ali, às vezes um equívoco, porque são estudantes, né? É aí, e é o papel, né? Então eu ressalto, eu rogo a necessidade da mediação. Então, a formação também é nesse sentido. Não é só para apresentar o tema, trazer o tema, mas é acompanhar o tema que, muitas vezes, ele vem borbulhando para dentro das nossas unidades educacionais. E é esse papel. E a gente sabe, né, que a gente vive um tempo, né, que se fala a ideologia de gênero, se fala isso, se fala aquilo, um medo acaba assombrando a nossa equipe docente, a nossa equipe gestora. Então, a formação também é, antes de qualquer coisa, para dar essa segurança, né? Para a gente conversar, a gente ver pontos comuns e ver que não existe essa ideologia de gênero, isso não existe, isso é uma invenção. Né? É uma invenção, o que existe, na verdade, são identidade, o que existe são desigualdades, né, de gênero. Então, esse convencimento, mas esse convencimento se vem também através dessa formação. E eu acho que, para finalizar um pouquinho, né, ir um pouquinho além também, é quando a gente fala da formação dos formadores. Né? Então, acho que talvez o grande desafio, né, que a Secretaria Municipal de Educação e também o Núcleo de Gênero, porque aqui a gente acredita numa formação que se dá em cadeia, né? Em cadeia, no sentido de multiplicar, no sentido de discutir, no sentido de construir junto com a rede. E, sendo assim, eu acho que a formação de formadores é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque não dá para que o formador de matemática, né, não tenha a noção mínima dos ODS que estão lá, que estão colocados, que a Mônica bem falou no início. Né? Ele precisa trazer isso, mas mais do que isso, né, porque muitas vezes ele não precisa, de modo tão necessário, abordar, né, falar dos 17 ODS, ou falar, eu vou trazer hoje aqui o ODS 5, igualdade de gênero. Não é exatamente, isso é importante, é um caminho? Não é exatamente isso sobre o que eu estou falando. É o quê? Aquela conduta, muitas vezes eu vou dar a formação, eu percebo um estereótipo de gênero, ou eu elaboro a minha formação de matemática, talvez com aspectos, com uma abordagem em matemática, mas eu ignoro essa existência.
E aí é que está o problema, né? Porque muitas vezes a gente vai reproduzindo, e eu costumo dizer que isso que a gente reproduz, sem falar de modo intencional, mas de modo, vamos dizer assim, íntimo, que aquilo me era íntimo, fazer uma piadinha, eu estou ali num ambiente de formação, alguém faz uma piadinha misógina, ela passa, ou eu trago um probleminha, uma reflexão que está nesse sentido, isso é muito mais eficaz do que eu falar assim, olha, a gente para tudo, hoje eu não vou ensinar equações polinomiais do 2º grau, porque eu quero falar com vocês disso e disso. E aí é isso, a sociedade já percebeu. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E talvez o que a gente precisa modificar aí é essa ação prática, o trato, relacionar, porque não adianta eu falar que eu sou pró-equidade de gênero se eu continuo tratando homens e mulheres de modo diferente, inclusive na formação. Quando eu tenho ali um formador, né, eu sou uma formadora de formador, eu estou falando, tem uma mulher falando e eu corto. E depois o homem está falando, eu não corto. Eu dou mais evidência para o que o homem fala. Então, é isso. Então, mais do que a gente trazer conteúdo, expectativas, né, de saberes docente, em relação à equidade de gênero, à diversidade, tem essa parte atitudinal, que eu acho que é o grande desafio, porque isso nos toca, isso nos atravessa. O ano é 2023 e ainda é difícil para as pessoas se assumirem, se entenderem como pessoas racistas, como pessoas misóginas, como pessoas que são pró da desigualdade de gênero, né? E a gente sabe que a chance disso acontecer é muito grande. E aí acho que a gente precisa falar disso. E eu acho que esse é o desafio da formação de professores e também a formação de formadores, porque a gente não deixa, a gente chega inteiro e inteira em cada processo. E essa desconstrução enquanto ser humano, ela é necessária para que aquilo de fato reverbera na minha atitude enquanto formadora, na minha atitude enquanto professora. Certo. E falando dessa desconstrução, começar isso dentro da escola, né? Entender isso. E a Ana Paula tinha falado sobre esses marcadores em questão de brinquedo. Tipo, será que essa cor indica, de certa forma, que é para menino e outra é para menina? Eu lembrei de algo que aconteceu uma vez na escola, eu era pequena, no fundinho, de uma criança disse assim, eu vou pegar a cor de pele. E quando chega era aquela cor, eu acho que é salmão. Ficava tipo, Aí ia desenhar uma bonequinha, a bonequinha tinha pele clara, cabelo liso e loiro. Tipo, eu acho que é um padrão muito, muito presente ainda. Não tinha algo mais sobre a questão de falar sobre a etnia, sabe? Que nem quando foi dito, não vou lembrar por quem, mas como que é apresentado no livro as pessoas negras, as mulheres negras. Geralmente são escravas. Aí, quando a gente vai falar sobre isso na escola, seria ir além do que está no livro, passar as fronteiras assim e trabalhar nisso em projetos, como foi dito pelas meninas, e levar isso para frente, para passar do que está ali limitado no livro, porque muita coisa não está sendo dita, não está sendo contada. Então, acho que os professores, assim, nas formações, precisam trabalhar isso desde a educação infantil até o EJA na educação da galera. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu queria que cada uma desse uma consideração final, deixasse uma mensagem sobre a nossa conversa, que foi maravilhosa, inclusive. Quem quiser começar, Ana Paula? Posso começar? Bom, então eu acho que para a gente poder fechar essa discussão, pensando no bebê, na criança, da educação infantil, né? Quando o currículo traz a questão da integralidade, da inclusão e da equidade, a gente precisa olhar para esse bebê e para essa criança e pensar, né? Quem é esse sujeito integral? Né? A Márcia do SOI, ela fala muito para a gente do sujeito biopsicossocial. Então, é um sujeito que traz a sua dimensão psicológica, a sua dimensão emocional, a sua dimensão intelectual, a sua dimensão física, né, e a sua dimensão social. Então, quando a gente olha para esse sujeito, criança ou bebê, a gente precisa considerar tudo isso. E a gente não pode perder de vista que, quando ela entra na nossa unidade, ela vai trazer tudo isso com ela. E nós, enquanto educadores e educadoras, precisamos pensar,
de que modo que nós olhamos para esse bebê, para essa criança, contemplamos todas essas dimensões nos nossos fazeres, nos nossos projetos, nos nossos planejamentos, e buscamos, através das nossas ações, proporcionar a esse bebê, essa criança, uma educação, um cuidado que promova o seu desenvolvimento de uma maneira integral, né, completa, mas que também promova a desconstrução de estereótipos e de preconceitos que estão dispostos na sociedade, que estão atravessando esse bebê e essa criança e que estão limitando o desenvolvimento desse bebê e dessa criança, tanto nos seus aspectos corporais quanto na sua personalidade, né? Então, quando a gente fala, né, por que falar de relações de gênero na educação infantil, né? Eu acho que a mensagem que fica é essa, né? Isso está posto na vida desse bebê e dessa criança, a gente não pode ignorar isso. E se nós ignoramos isso, nós estamos contribuindo para que esses bebês e essas crianças tenham seu desenvolvimento de forma limitada, né? E que seja marcado que lugar que eles vão ocupar na sociedade, que é um lugar desigual e hierarquizado, né? Para homens e mulheres, meninos e meninas. Obrigada. Eu diria, né, a gente está falando, às vezes tem uma fala em relação à escola, né, em relação à educação, de que diz assim, estão querendo trazer essa discussão de gênero para dentro da escola, né? E aí eu queria ressaltar isso, não. É ao contrário, né? As questões de gênero, elas estão dentro da escola. E, nesse sentido, eu vou na linha do que a Ana disse, né? Na verdade, quando a gente não fala, a gente está querendo ignorar um aspecto que está lá. As nossas crianças, como a Ana também trouxe, não vêm só com a cabecinha, né? A gente acha, a escola é o intelecto, então ele vai aprender matemática, vai aprender português, vai aprender história. Não, a gente vai para a escola de corpo inteiro. A gente vai com a família da gente, a gente vai com o que está em volta. Então, a gente vai inteiro para a escola. Todos nós, o tempo todo, inclusive os professores e os gestores e as professoras e as gestoras também. Então, falar sobre gênero, na verdade, é a gente falar de um dos aspectos das nossas vidas. E, nesse sentido, a gente não pode ignorar, não pode privar as nossas crianças e nem a nós mesmos de pensar nesses pontos que vão estar influenciando, determinando e ajudando, né, espero ajudando a gente a viver melhor, a ter uma sociedade melhor, a nos relacionarmos melhor. Então, nós precisamos conversar sobre gênero, sim. Nós precisamos falar sobre o direito das mulheres, sim. Porque a gente precisa falar sobre as pessoas e precisa estar se conhecendo para viver mais próximo e mais feliz. Muito obrigada. Bom, qual que seria a minha consideração, né? São tantas coisas para poder falar, mas vamos lá. Quando a Ana Paula falou sobre os princípios do currículo, né, também, né, como toda a rede, ela também tem que ser muito bem trabalhada na EJA, né? Falar da EJA, como eu disse, é falar de inclusão, né, falar de respeito, falar de direitos. Então, eu acho que a minha fala seria nesse sentido do olhar, né, PPP da escola, a importância da formação, né? Quando a Evelyn falou sobre a questão do livro didático, né, na EJA nós temos muito cuidado quanto a isso, então nós estamos produzindo material agora, então sempre esse olhar, né, de que seja um material que dialogue realmente com a vida desse estudante adulto, né, considerando todo esse conhecimento não escolarizado, não formal que ele traz, e sempre tentando trazer questões da atualidade, questões importantes, né, quando falamos da EJA, falamos de diversidade, essa diversidade tem que aparecer também. Então, quando a Ana falou, o problema de matemática, das vaquinhas dos 100 litros de leite, por que não, na hora do cálculo, trazer números, né? Números que vai falar da questão da mulher, da diversidade, das pessoas trans, do preconceito, enfim, é possível, sim, observar tudo isso, considerar tudo isso. Então, é um trabalho constante, né? Não é uma coisa que vai ser resolvido imediatamente. Estamos avançando, estamos trabalhando bastante para isso, e a gente espera que daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo que a gente possa sentar e conversar novamente sobre, a gente consiga falar um pouco mais do que mudou, né? Então, nós estamos em busca dessa mudança, estamos trabalhando para isso, e nunca esquecendo do respeito e do direito de todos. Eu gostaria de voltar nessa minha fala final mais uma vez para
professora, professor, coordenadora, né, gestoras, gestores de modo geral, e toda a equipe, né, até profissionais da educação que estão na escola, né, e frisar mais uma vez, né, todos nós chegamos nas unidades educacionais para fazer esse ofício, né, que é a educação, né, promover a educação pública de qualidade. Chegamos pessoas inteiras. Se chegamos pessoas inteiras, eu acho que além de estar discutindo diuturnamente, né, o nosso modo de fazer, o nosso modo de ensinar, é importante, enquanto pessoas inteiras, a gente repensar também quem somos, a nossa identidade, né? Para que essa modificação aconteça de verdade, para aquilo que, porque como bem disse a Mônica, né, as relações de gênero e sexualidade, como eu falei lá no início, é inerente do ser humano e é inerente das relações humanas, não há dúvida de que elas estão dentro da unidade escolar. Né? Estão em todo o espaço. E, sendo assim, é muito importante que a gente reconstrua, que a gente repensa, porque cada falar, cada respirar, cada atitude fala muito. Então, é sobre isso. É esse o recado que eu gostaria de deixar, para a gente nos repensar enquanto identidade, enquanto ser humano que está dentro dessa unidade. A nossa formação não pode ser só nas perspectivas, né, dos saberes docentes, sem esquecendo dessa parte, porque não existe isso. Eu realmente não acredito que ninguém atravessa ao muro verde da escola, né? Vou falar verde porque é a imensa maioria, vai ter alguns azuis e multicolores, né? Mas não é atravessar o portão da escola que significa que eu tenho que assumir uma outra personalidade. E isso ficou lá no século passado, naquela ciência, né, que acreditava no ser humano extremamente empirista. A gente já viu que isso não é possível. Educação é uma ciência humana e, por ser uma ciência humana, a gente não abandona o nosso ser ao atravessar o muro. E, para finalizar, eu gostaria de voltar ao nosso tema, né, que é uma educação de equidade de gênero o ano inteiro. Então, acho que, para finalizar, o que quer dizer isso, né? O que a gente pretende com isso? Que não é só no mês de março trazer essa discussão, não, essa discussão tem que atravessar, porque ela nos atravessa todos os dias, o ano inteiro. Ela está o ano inteiro dentro das nossas unidades educacionais, querendo ou não. Então, a gente tem que fazer um trabalho intencionalizado, né, de construção e reconstrução, né, do ponto de vista do modo de fazer, como também do modo de pensar e existir. Então, solicitamos, pedimos, né, vamos dizer assim, motivamos que cada um de nós, enquanto profissional de educação, então mobilize para que essa educação para a equidade, né, esteja o ano inteiro dentro das nossas unidades educacionais, para que nós tenhamos uma vida depois, né, e de modo emergencial, equidade o ano inteiro. Né? Então, é esse o convite. Mais do que uma semana escolar de combate à violência contra a mulher, que está lá previsto em legislação, né, que saiu em 2021, a mudança da LDB, mais do que isso, né, vamos usar, então, essa semana, esse momento, para ser o start, o início, né, de um trabalho que vai durar o ano inteiro. Né? E chegar lá, né, em finalzinho de novembro, no dia 20, quando começa os 21 dias de ativismo aqui no Brasil, né, pelo fim, né, da violência contra a mulher, né, a luta pelo fim da violência contra a mulher, a gente tenha, né, enquanto rede, muita coisa para mostrar. Né? A gente sabe que boas práticas acontecem de canto a canto da nossa rede. Vamos ampliar e que isso, então, possa ser mostrado, né, possa ser gritado lá no final do ano. Muito obrigada. Muito obrigado, meninas, pela nossa rodada de conversa. Foi incrível, um tema importante que precisa ser dito, como a Ana disse, todos os dias do ano, porque é uma luta diária e precisamos falar muito disso em todos os lugares. Obrigada.